Bom dia, meninas! E aí, gente, tudo bem? Sexta-feira, como é que a gente tá? Fervendo de querer não fazer mais nada, né não? Ai, gente, mas uma coisa eu tenho em mim. Depois que eu escutei uma pessoa falar que todo dia pra ela é sexta-feira, eu concordo. Pra mim, todo dia, falei errado, todo dia é segunda-feira, tá bom? Leva isso pra você pode ter certeza que você vai prosperar demais. E hoje o tema é mentalidade, tá? Por que mentalidade, Mayara? Mentalidade financeira é onde você vai conseguir atingir um patamar onde você vai decidir se você compra, se você não compra, se você tem necessidade, se você, chega em algum momento, você vê uma promoção e você fala, ai, agora é aquela promoção, eu preciso. Mas será que você realmente precisa? Será que aquilo não é um gatilho automático já que você tá de ver uma promoção e querer comprar? Tudo depende. Então hoje a gente vai falar sobre mentalidade, sobre o que você precisa fazer para você não cair mais nesses, vamos dizer assim, nesses problemas que a mente traz pra gente, tá bom? Então só recapitulando, quem não estava aqui ontem e ainda não viu a live de ontem, corre lá, mas basicamente eu falei sobre cronograma e agenda, tá? A gente que é mulher, a gente precisa entender que a agenda, ela precisa estar no nosso cotidiano, tá? E o cronograma nos ajuda a dar continuidade na agenda, né? Então, por exemplo, até falei ontem na live, eu tava agendando com meu marido de fazer uma atividade. Na quarta-feira eu tava falando com ele pra gente fazer na quinta-feira, no outro dia. E ele mesmo me lembrou. Ele falou assim, amor, mas você não tinha agendado tal questão? Eu falei assim, nossa, é verdade, isso já era noite. E eu falei assim, gente, imagine se eu não tivesse uma agenda. Eu não ia conseguir dar conta de tudo que eu faço hoje, tá? Então, a agenda, ela é indispensável para quem quer se organizar, para quem quer prosperar e para quem quer ir para o próximo nível, para o próximo passo, tá bom? E hoje, claro, já falei para vocês, né? Todos os dias a gente vai falar sobre a palavra de Deus, o início, né? Um capítulo aí para vocês entenderem o porquê também das finanças serem bem organizadas na nossa vida, tá? Então, como a gente vai falar sobre mentalidade, Deus também fala pra gente sobre mentalidade, tá? Mas como assim, Mayara? Deus fala sobre mentalidade? Que negócio doido é esse? Eu vou trazer para vocês aqui, depois vocês, sempre que eu falar algum versículo, para vocês verem que sim, é verdade, é verídico, entra lá, abre sua Bíblia e olha lá o que eu tô falando para vocês, tá bom? Então você vai ver lá, ó, Romanos 12:2, tá? É só um versículo só, gente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu tô falando isso para vocês? Quando Deus nos traz essa parte do versículo, Ele quer mostrar pra gente que Ele quer que a gente prospere, né? Só que no caminho desse prosperar, né, desse processo, vamos dizer assim, muitas provações vão acontecer, né? Muita coisa que a gente vai ficar com medo, muita coisa que a gente não vai acreditar. E se a gente não tiver fé, a gente não vai chegar onde a gente quer, né? Deus fala que a nossa fé move montanhas, né? Então, pra gente chegar no 1% dessa fé que Deus fala pra gente, a gente precisa ter a mudança de mentalidade, tá? Então, vamos trazer aqui pro Brasil, né? O Brasil, ele tá tão endividado, mas tão endividado, que desde 2013, para quem não sabe, tá? Mas desde 2013, o STF fez lá um decreto aonde, se você não quitar suas dívidas, se você ficar muito endividado, você
vai perder a sua CNH e também o seu passaporte, tá? E isso existe, é verdade, tá, gente? Eu só não divulguei muito porque o que acontece? Ainda não era certeza absoluta, tá? Mas na sexta-feira que vem, depois eu vou mandar aqui pra vocês. Sexta-feira que vem a gente vai fazer uma live, eu e uma advogada. Ela já tem casos de gente que perdeu a CNH por causa de dívidas, tá? Então, o que eu quero de vocês? Entendam que a mentalidade vai fazer toda a diferença pra vocês, tá? Muitas pessoas ainda não acreditam nesse decreto, mas ele já está valendo, ele já está acontecendo. E tudo porque talvez alguém não tenha acreditado no que estava acontecendo, ou você do outro lado não sabe como se organizar nas finanças e não mudou a sua mentalidade. E voltando aqui, Deus fala pra gente mudar a mentalidade, porque enquanto a gente é cabeça dura, nem o que ele fala a gente obedece, né? Então, muitas vezes a gente nem escutar Deus, a gente escuta. Então, às vezes, coisas básicas do dia a dia, a gente não consegue trazer para Deus, apresentar para Deus, porque a gente tem uma cabeça dura. E o que seria mudança de mentalidade? Então, imagina, você é uma pessoa super endividada, vamos falar assim, né? Só faz mal para você mesmo, para você e para sua família, né? Você que é mãe aí, tem filho, o seu marido, às vezes eu tenho clientes também que isso acontece, tá? Tem clientes, já tive também clientes que já passaram por mim, que não conta pro marido que gastou, né? Então, assim, isso é ruim, porque quando a gente casa, gente, é uma carne só, tá? Não existe o não vou falar pro meu marido, não vou falar pra minha esposa. Você precisa estar junto com eles, precisam estar em sintonia, tá? Então, assim, aqui em casa, eu e meu marido, a gente está em sintonia. Ninguém esconde nada de ninguém. Se ele quer fazer alguma coisa, se eu quero fazer alguma coisa, a gente senta na frente da planilha ou decide. Às vezes meu marido não tem tempo, chega em mim e fala, será que dá pra fazer? Verifica pra gente. Eu vou lá e verifico, tá? Então, a mudança de mentalidade vai trazer você vai estar no caminho da prosperidade. Você vai estar... O que é prosperidade, para não ficar muito abstrato, né? Prosperidade é você ter você estar num caminho onde as suas contas vão estar pagas, você já vai estar conseguindo fazer sua reserva financeira, você já vai estar conseguindo fazer os seus sonhos, tá? E você já está conseguindo transbordar. Você conseguindo fazer tudo isso, você está na prosperidade. Se você não está fazendo tudo isso, você pelo menos tem que estar no caminho. Será que você está no caminho ou você está parada? Você não pode estar parada. Quem está parada, gente, imagina, se você está parada, a vida não para. Mas se você para nela, é como se você estivesse numa esteira. E a esteira está indo para trás. Então, mesmo você parada, você está indo para trás. Então, você tem que estar em constância. Por mais que você ande devagarzinho, ruim pra você, claro. Mas você está andando. Agora, quando você começa a entender, vira aquela chavinha, né? E começa a entender a importância de transformar a mentalidade. E aí, aqui, onde Deus fala pra gente transformar a mentalidade, é aonde a gente tem a paz do Espírito Santo, a gente consegue se conectar com Ele e o melhor, a gente consegue transbordar na vida do outro, né? Deus fala pra gente que a gente precisa ajudar o próximo. O quanto você tá ajudando o próximo? Ou você só tá pensando em você? Só em gastar, em querer as coisas pra você? A mudança de mentalidade é entender que você vai chegar num nível onde você vai ajudar o próximo. Porque esse é o caminho de todo mundo. Todo mundo fala sobre propósito, né? Eu quero saber meu propósito, pra deixar claro isso, né? Quando você não lembra da palavra, você troca. Pra deixar claro isso, o propósito você só acha no caminho. Qualquer coisa que seja de Deus, você só acha no caminho. Deus não chega e te dá. Assim, gostei desse pessoal aqui, eu vou dar esse brinde aqui pra ele. Não.
Só quando você está no caminho dele, só quando você está fazendo as coisas para ele, é que as coisas chegam para você, tá? Então entenda, se você quer sair dessa vida de caos financeiro, ou se você quer organizar a sua vida financeira, entenda, Deus quer que você faça isso. Sabe onde que Ele quer? Gente, Ele diz na Bíblia que a gente vai ter uma vida e uma vida em abundância. Por que você aí tá achando, ai meu Deus, nossa, tudo culpa de Deus? Gente, Deus deu saúde. Deus tá dando tudo de bom para que você prospere num nível, mas que ajude o próximo. Agora você, que só fica gastando com você, ou até mesmo eu falo do tempo. Você só gasta com bobeira seu tempo, né? Então, às vezes, você fica sentado, assistindo televisão, fazendo nada, sendo que você poderia estar ajudando alguém, tá fazendo uma outra coisa, tá? Então, a mudança de mentalidade é você entender o que Deus quer que você faça para você transbordar na vida do outro, tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês? Existe um livro, hoje eu vou indicar um livro e vou falar algumas ferramentas para você fazer também, tá bom? Por que isso, gente? Enquanto vocês não saem da casinha, porque o que todo mundo tá fazendo? Será que você tá fazendo isso também? Você precisa se fazer perguntas, tá? No checklist que eu vou mandar, se você ainda não tá no grupo, entra no grupo, tá? O grupo tá, tem no Stories, tem no link da bio, tá? Lá no grupo eu vou mandar pra você todo o checklist, todas as ferramentas que eu vou estar trazendo, vou estar falando aqui, eu vou colocar lá no grupo. Então, se você ainda não entrou, entra no grupo para você ter essas ferramentas. Por quê? Nós estamos aqui falando sobre mentalidade. Então, se você sair daqui e não praticar pelo menos 10% do que eu falei aqui para você, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então, não vai fazer sentido tudo que a gente tá falando aqui, tá? Entenda, eu tenho estudado bastante ultimamente, né? Então, já vou fazer a minha pós de educação financeira. Então, uma coisa que eu escuto e outra questão também. Além da educação financeira que eu estudo, eu também estudo mentalidade. Então, assim, uma coisa concreta já na minha cabeça e eu não sabia disso. Porque como eu gosto de estudar, eu estudava muito. Então, quer dizer, eu só colocava pra dentro. Colocava pra dentro, só escutando, mas praticava muito pouco, quase nada, tá? Então, a partir do momento que eu entendi que o que vai fazer diferença é a prática e não o estudar com constância, né? Vou até mudar o que eu falei. E não estudar sem parar, porque o estudar com constância é importante, mas estudar sem parar não faz sentido se eu não tô colocando em prática. E olha que legal, outra coisa que eu trouxe aqui, me veio na cabeça agora. Deus fala pra gente também sobre isso. Sabe o quê? Quando você não faz uma obra, a fé é morta, não é isso? Exatamente, é a mesma coisa. Então, se você tá ali rezando, tô orando, e você não pratica nada, você não faz nada que Deus pede, e eu não tô falando pra você, tá? Aí, às vezes você vai falar, mas eu sou boazinha, mas eu não falo palavrão. Não, Deus não fala sobre isso. Isso aí é um básico, isso é seu básico. Isso aí tem que ser de você. Agora, você ajudar o próximo, isso é uma obra. E aí eu te falo, a mesma coisa no estudo. Então, se você tá aqui comigo hoje estudando, você tá colocando conteúdo pra dentro, e você não tá lá no grupo e não vai fazer as ferramentas, não vai mudar nada. E não adianta me falar que a culpa é minha, hein? Porque eu tô falando pra você o que você tem que fazer, tá? Então, entra no grupo, entenda o que você precisa fazer. Eu tô colocando lá, são 2 ferramentas, e vou trazer também a escrita de hoje, o resumo, tá? Ali você vai conseguir entender o que você vai fazer. E depois eu vou te falar como que eu vou te ajudar também pessoalmente, olha só. Então, qual livro que eu vou indicar pra vocês, gente?
O Poder da Alta Performance. Até falei errado. O Poder da Autorresponsabilidade. Tá? Ele é um livrinho pequeno. Eu não tô com o meu aqui. Ele é um livro pequeno. Esse livro vai te ajudar a entender o porquê você está aonde você está. Como assim, Mayara? É exatamente isso. Primeira vez que você lê esse livro, você não vai entender quase nada. Dentro do livro, tem algumas atividades que você vai fazer. Então, ele é tão pequenininho, gente, é muito pequenininho. Então, assim, você vai ler, se você pegar pra ler mesmo, pra quem não gosta de ler, vai ler em uma semana, tá? Ele é pequeno mesmo, ele é pequeno. Depois dessa leitura que você fizer, você vai ler de novo. Quantas vezes você puder ler, é melhor, tá? Por que eu tô falando isso pra você? A partir do momento que você entende que você está onde você está porque a culpa é tua, você começa a entender, opa, então o que eu preciso fazer pra culpa não ser mais minha? Então, esse livro, ele mostra que aonde você está hoje é culpa sua. E aí, vamos falar de coisa boa? Se você não tem problema com dívida, se você tá prosperando, se você tá ajudando o próximo, se é tudo coisa boa acontecendo, a culpa é sua. Isso não é bom? Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Agora, quando você tá com problema financeiro, quando você, sei lá, às vezes a casa tá mal arrumada, vou até trazer a casa junto. A casa está mal arrumada. A culpa é sua. Olha que absurdo eu falar um negócio desse. Mas é verdade. Porque se você não coloca ordem na casa, o que é ordem na casa, Mayara? O filho vai lá e faz não sei o quê. O filha vai lá e faz não sei o quê. Marido, você também chega aí, você vai também me ajudar. Porque, gente, não tem como você colocar a sua casa em ordem sem você colocar todos que estão em volta para te ajudar. Por que você acha que você tem que ser, vamos dizer assim, uma escrava? Não, mas porque ele não faz direito, porque não faz do jeito que eu quero. Então continue escrava e não reclame. Porque Deus fala na Bíblia também que ele não gosta de murmuração. E a reclamação só te atrasa. Você tá vendo, gente? Como a mudança de mentalidade, ela é importante para nossa vida. Então, ó, nessas situações eu vou ajudar vocês a mudar. A hora que vocês estiverem na casa de vocês verem assim, vocês estão cansados o dia todo trabalhando. Você olha aquelas roupas tudo jogadas, aquelas louça em cima da mesa, aquelas doideiras, bagunçado mesmo. Você vai respirar fundo e você vai decidir que a partir daquele dia, a partir de ontem, você vai trazer a sua família para te ajudar. Ô, filha, vai lá, a partir de hoje você faz isso. Amor, a partir de hoje você é responsável por isso. E os outros filhos, se você tiver, você vai designando. Gente, aqui em casa, eu falo, eu não gosto de ser exemplo, porque eu não sou exemplo, tá? Tenho muito que arrumar ainda na minha vida, tenho muito que crescer, tenho muito que prosperar e eu não vou parar nunca. Então, eu nunca vou ser exemplo pra ninguém, tá? Então, eu quero que vocês entendam. Tudo que vocês acharem que vai ser bom pra vocês, peguem pra vocês, analisem e modelem pra você, tá? Então, vamos lá. Aqui em casa, o meu filho tem o cronograma dele. Ele já vai fazer 10 anos. Mas desde os, acho que 8 anos, se eu não me engano, eu coloquei um cronograma na vida dele. Então, ele já sabe quando ele acorda o que ele precisa fazer. Antes de ir pra escola, o que ele precisa fazer. Quando ele chega da escola, o que ele precisa fazer. Não é perfeito. Não é do jeito que eu gostaria. Muitas das vezes a gente briga, porque tem dia que ele não quer fazer e a maioria dos dias é assim. E tá tudo bem. O importante é que aquilo vai funcionar em um momento ou outro. Agora eu te pergunto, o seu filho, sem você mandar, com 7 anos, 7, 8 anos, ele já vai escovar o dente feliz da vida? Será que ele vai? É isso que eu tô falando pra vocês. É a gente colocar isso como uma rotina na vida de quem mora, quem vive com a gente, tá? Então, todo mundo tem que ter o seu cronograma. Você, principalmente, e os seus filhos, com certeza.
tá? O marido já é de maior, então ele já sabe o que ele precisa fazer, tá bom? Então vamos lá, gente. Pra mim não me estender muito, que eu falei que era até 20 a 30 minutos com vocês, pra não passar do horário. Entrem lá no grupo. No grupo, eu vou mandar pra vocês o checklist do que vocês precisam fazer pra vocês não caírem na pegadinha da promoção, tá bom? Pra vocês conseguirem se organizar e entender a importância de colocar a vida financeira em ordem. E principalmente, quem tá aí comigo, entenda. Vai chegar a final do ano, vai ter o Natal, vai ter muita coisa que você vai querer gastar, vai ter viagem. E você mais um ano vai estar apertada. Porque hoje, você que está escutando essa live, você não está fazendo o que eu estou falando. Você não está saindo da sua zona de conforto. E eu te falo, isso é culpa tua. Não é culpa do teu pai, não é culpa do teu marido, não é culpa porque você tem filho. Não é culpa de ninguém. É simplesmente porque você decidiu que a sua vida ia ser assim. Então, fique com isso de presente para você. Agora, quem quer prosperar, quem já sabe que eu não quero mais, Mayara, a única coisa que eu já sei é que eu não quero essa vida para mim. Então, ok, esteja comigo, entre no grupo, faça o checklist e, entenda, tudo que é novo é chato, você não guarda. Então, a partir do momento que você entender e guardar na cabeça esse checklist que vai estar lá no grupo, você não vai mais cair nas ciladas das promoções, né? Daquelas questões de, poxa, só hoje. Principalmente quando você tá devendo, às vezes tem aquelas ligações também, sabe? Não tem nada a ver com o checklist de hoje, tá, gente? Mas tô falando. Eu falo assim, quando o mentorado tá comigo e ele está num momento muito endividado, eu falo, olha a mentalidade sendo trabalhada aqui, gente. Quando alguém liga enchendo o saco, que é assim que geralmente a gente fala, geralmente as pessoas falam, não vou atender não. A gente cobrando, é cobrança. É sempre assim. Você vai mudar. Você vai entender que a partir do momento que a gente tem uma estratégia, tá? Isso é importante. Não é do nada, não, tá? A mudança de mentalidade, você também tem que estar praticando alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa, tá? Então, a partir do momento que a gente tem uma estratégia montada, já tá alinhado à organização financeira, a gente tá junto ali, a gente tá juntas. A palavra não é que eles estão ligando para encher o saco, mas eles estão ligando para te trazer uma oportunidade. Essa oportunidade é onde você vai conseguir liquidar suas dívidas, vai conseguir sair desse grau de estresse, às vezes, que você não consegue nem dormir, colocar a cabeça no travesseiro, tá? Então, é uma oportunidade. Isso é maravilhoso, tá bom? Então, gente, mais uma vez, entra lá no grupo do WhatsApp, o checklist está lá e a cereja do bolo, que eu não falei, né? Então, vamos lá. Cereja do bolo eu vou deixar um perfil lá financeiro para vocês. Nesse perfil, você vai colocar lá certinho, então vai ter lá de 0 a 10 o quanto que você é essa pessoa lá nesse perfil. Depois que você fizer esse perfil, você vai mandar uma mensagem para mim. Lá no grupo do WhatsApp, quem tá comigo ali, já tem o meu contato lá. Então, você vai mandar para mim no mensagem, no particular, porque o grupo não é aberto, tá, gente? Então, você vai mandar pra mim essa mensagem e vai falar assim, Mayara, eu já fiz o meu perfil. E aí, eu vou falar com você lá, tá bom? Então, pessoalmente, eu vou falar pra você, através do seu perfil, o que você precisa fazer pra conseguir se organizar nas suas finanças. E olha a importância da mudança de mentalidade. O quanto você precisa fazer isso para sair das dívidas, para se organizar nas suas finanças, para conseguir. Agora eu vou mudar o que eu tô falando. Lembra que eu mudei quando você tá endividado, o que você precisa entender das ligações? Não é encheção de saco, e sim uma oportunidade quando você tem uma estratégia. Exatamente isso. Então, a partir do momento que você muda sua mentalidade, você começa a entender que eu não vou organizar as minhas finanças, eu não vou sair das dívidas, e sim, eu vou começar a conquistar os meus sonhos. Eu vou conseguir comprar o que eu quero para os meus filhos.
Eu vou conseguir, talvez se for o seu desejo, colocar o meu filho num colégio particular? Eu vou trocar de carro? Gente, dinheiro não é coisa ruim. Tira isso da sua cabeça. Muita gente leva, né, que às vezes, talvez um momento errado que a pessoa passou lá, né, você vai para a igreja, às vezes você mesmo não entende o que está sendo falado no altar, e aí ali e fala, nem um camelo passou pelo buraco da porta, né, nem o rico e blá blá blá. Gente, é um contexto que existe por trás, tá? Então, naquela época, os ricos, eles eram muito soberbos, não ajudavam, né? Eles queriam muita zoeira, muita festa, né? Era muita coisa horrorosa que acontecia antigamente, né? Então, era uma forma de Deus, né? De Jesus mostrar pra gente que se você é rico, você tem que ajudar. Só para finalizar aqui, para tirar essa crença de você que rico não vai para o reino dos céus, se Deus fala para a gente prosperar num tanto, mas Ele fala para a gente ajudar o próximo. Então, se você tem isso linkado com o propósito dele, que todo mundo tem um propósito aqui, gente. Qual é o propósito de todo mundo, você sabe? Mas não tô falando, qual que é o meu propósito? Eu lembro que eu falei no começo da live, todo mundo vai conseguir achar o seu propósito no caminho. Tá? Mas o propósito de todo mundo é ajudar o próximo. Então, se você tem na sua cabeça que, eu quero ficar longe do próximo, entenda que esse não é o seu propósito, tá? Você tem que ajudar o próximo. Sendo assim, se Deus colocou esse propósito para você ajudar o próximo e você ter uma vida em abundância, quer dizer que você tem que crescer num ponto que você vai conseguir, talvez se você é uma empresária, fazer muitas contratações, ter várias pessoas para trabalhar para você. Gente, olha o lado da pessoa. Essa pessoa que tá com você, ela tem filho, ela tem marido, ela tem uma família, que você vai estar ajudando ela. Então você imagina, isso não é bênção? Isso não é um crescimento? Isso não é um propósito de estar ajudando o próximo? Então, gente, a mudança de mentalidade é um dos primeiros caminhos que você precisa trilhar na sua vida para você sair do ponto que você está, vamos dizer assim, que é um ponto ruim, talvez com problemas financeiros, com dívida, para o ponto B, que é o ponto onde você quer estar prosperando, quer estar ajudando, quer estar crescendo, quer estar trazendo coisas para sua família, quer estar viajando, trocando de carro. Você entende que eu não estou falando de dinheiro? Eu estou falando de uma vida confortável, de uma vida que você possa ter o que você gostaria. Eu não tô falando nem de esbanjar, tá, gente? Eu não tô falando de ter uma mansão, de ter um Camaro, sei lá. Eu tô sendo simples do que eu tô falando. Lembra lá no começo da live, no dia de ontem? O básico bem feito funciona. Então, seja básica. Mayara, não quero ser rica. Tá tudo certo, eu não falei que você tem que ser rica. Eu tô falando que você precisa estar no caminho certo, no caminho da prosperidade, para que você consiga transbordar na vida do outro e consiga fazer o que Deus quer para nossa vida. Então, vou mandar o resumo para você lá no grupo do WhatsApp. Vai ter o versículo lá. Qual que é a tarefa, tá? Tarefa de hoje, o plano de ação que eu quero que você coloque em prática faça sim a leitura do livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Isso é importantíssimo para você. Não leia uma nem duas, leia várias vezes, tá? Cada vez que você lê, vai ser de um jeito que você vai entender, tá? Feito isso, você vai fazer o perfil financeiro, tá? E uma terceira, vamos falar assim, algo a mais. Vou falar para você, mulher, se você não tem costume, todos os dias, hoje é dia 2, então todos os dias, leia um versículo de Provérbios. Leia, você vai ler por 2 meses. Você vai ler do 1 ao 31 e cada dia vai ser um versículo.
tá? Então, hoje, por exemplo, seria o dia 2. Mas se você não tem esse costume, lê hoje, você vai ler o 1 e o 2, tá? E aí, a partir de amanhã, já vai estar em dia. Você vai ler só o 3. Mas eu não entendo nada. Fica tranquila. Você vai iniciar o seu dia. Eu falo né? Eu gosto de iniciar o meu dia já pedindo para Deus me trazer o Espírito Santo, me ajudar a entender o que Ele quer trazer ali para mim também, né? Esse momento é só seu e de Deus. Então é um momento de você estar sozinha. É de você, tá todo mundo, eu falo aqui, tá todo mundo dormindo. E é o momento que eu gosto de acordar, eu não saio de casa sem agradecer a Deus por tudo que eu já tenho. Porque Deus foi e tá sendo tão bom pra mim, eu não consigo fazer qualquer coisa sem agradecer o que eu já tenho. Então, como? Gente, eu não consigo entender como alguém consegue acordar e não ter Deus na cabeça. Eu durmo pensando nele e eu acordo pensando nele. Já passei alguns minutos, mas eu vou falar rapidinho. Esses dias eu fui com meu marido no networking, e eu falei pra ele, amor, meu Deus do céu, tá sendo tudo tão bom. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar no nível que eu estou hoje. E olha que não é uau, assim, ainda onde eu quero chegar. Mas eu tenho a família dos meus sonhos, eu tenho o marido dos meus sonhos, eu tenho o carro que eu gostaria, eu tenho uma casa que eu gostaria. E eu falo pra vocês, eu estou no caminho, eu ainda tenho muito que conquistar ainda, mas eu tenho planos, eu tenho projetos, eu me conecto com Deus, eu quero cuidar o máximo possível da minha família. Mulher, é isso que você tem que ter na sua cabeça. Então, fica a dica, leia, inicia a leitura da Bíblia, não tenha medo. Muita gente não lê a Bíblia, só vai talvez na missa ou no culto, mas inicia a leitura, isso é importante na sua vida e na vida da tua família. Combinado, gente? Não passei um pouco do tempo, então hoje eu quero que você inicie tudo que eu trouxe aqui para você hoje, não deixe para amanhã, porque você não vai fazer, combinado? Terminou o checklist, é coisa rápida, perdão, checklist você vai fazer sozinho. Terminou o perfil financeiro, você vai mandar na hora para mim, por mais que você não tenha tempo. Você vai mandar, Maiara, terminei o perfil, e eu falo com você lá. Combinado? Se você não está no grupo, entre no grupo ou então me mande mensagem lá no Instagram mesmo, tá bom? Combinado? Gente, fique com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no particular. Eu estarei respondendo pessoalmente, tá bom? E eu vou deixar também uma caixinha de perguntas para quem quiser perguntar lá também, tá bom? Um abençoado dia para todo mundo. Fique com Deus.